Falem, amigos vascaínos, estamos aqui para mais um programa. Léo Cruz de Malta. Fala, galera. De novo juntos, né? Pois é. Programa passado foi aquela loucura toda, Remo, a gente nem aquele se encontrou, pessoal. né? É, tudo bom com você? Estamos aqui mais uma vez em São Januário. Sucesso no Esporte Interativo, no Isso. YouTube, estouradaço lá. Hoje, inclusive, a gente tem beijo para mandar aí no final do programa. E hoje estamos com uma das figuras mais incríveis da história do nosso clube. Particularmente, na minha opinião, na minha seleção, ele é o 8. Tem gente aí que fala, pô, mas 8 não é o Juninho? Não, para mim o Juninho é o 31. O meu 8 chama-se Giovani, grande garoto. Pequeno príncipe. Tudo bom, cara? Tudo Como é que jóia. tá? Prazer, Giovani. Alegria estar aqui, né? Esse clube maravilhoso que é o Vasco, onde a gente teve longos anos aqui, algumas conquistas, muita amizade. Eu fico feliz de participar com vocês. Que bom, uma honra nossa aqui ter você com a gente. A gente queria que você começasse assim, contando um pouco para a torcida do Vasco, até que não conhece esse teu apelido carinhoso que foi dado como Pequeno Príncipe. Como é que surgiu esse apelido aí? Eu cheguei praticamente no Vasco, eu fui contratado da Desportiva lá no Espírito Santo em 81. Só que, como estava numa competição sobre seleção amadora, todas as categorias de juvenil até o júnior eu cheguei a participar na seleção brasileira, e o Vasco me contratou. Então, eu me apresentei em 82, e em 82 eu tive a felicidade de já subir para o profissional e ser aquele super título de 82, eu estava naquele grupo, né? Eu sou tão velho não, mas eu estava naquele grupo. Mas eu estava no Maracanã também, então 82, a gente está batendo aí. Tá, o Flamengo, com aquela máquina que eles tinham, a gente conseguiu um título Flamengo. Aí, logo no outro ano, eu fui participar de um Mundial de Júnior no México com o Jair Pereira. E na volta, deu tudo certo naquela seleção e eu nunca fui de fazer tantos gols, né? De repente, ser escolhido como, não é vaidade não, ser escolhido como melhor até poderia ser, mas como artilheiro era uma coisa, para mim, quase impossível. E naquele Mundial aconteceu tudo de certo. Eu consegui fazer 6 gols, ser artilheiro, e depois de artilheiro, campeão e ainda ser o melhor jogador daquele Mundial. Aí quando eu voltei, a torcida fez essa festa e inventou esse apelido que ficou, né? Graças a Deus, né? Ser conhecido como Pequeno Príncipe, um clube como esse, o Vasco da Gama, é uma honra. Que bom. Ô, Giovani, você jogou com o Romário, né? 2 cracassos, um dos maiores que o Vasco teve já. Teus filhos estão começando agora na base do Vasco, né? Como é que era participar, jogar com o Romário? Essa tabelinha funcionava pra caramba, a gente sabe, a gente lembra. E se você espera que teus filhos joguem, façam mais ou menos o que vocês fizeram, né? Tem um que é meio campo, tem um que é centroavante, né? Tem tudo então. a ver, que é o André, que é meu filho, e o Romarinho, que é o faro do pai para fazer gol, a mesma coisa. Então, meio campo e atacante. Eu cheguei no Vasco em 82, aí o Romário, eu tive a felicidade de jogar com ele, não só no Vasco, como na seleção. O Romário, depois de 82, o Romário subiu para o profissional em 85, eu já estava um período no Vasco, eu sou um pouco mais velho que o Romário. E a questão era mais de amizade, né? Você tinha prazer naquilo que você fazia, né? Você beijava a camisa, você beijava porque você gostava dela mesmo, entendeu? Então, eu acho que existia essa O alegria. que aconteceu com isso? Eu sou suspeito de falar, né? Que a gente já parou um bom tempo, é deixar as pessoas sonharem desse jeito, mas você vê, eu tive a felicidade de jogar 12 anos no Vasco, é muito difícil, né? De quase 12 anos, 11 anos e um pouquinho, quase 12 anos no Vasco. Então, a gente se torna não só torcedor, como fã desse clube maravilhoso, entendeu? Então, a gente tinha essa felicidade. Então, a gente se conhecia, às vezes, no olhar, no treinamento, a gente aprimorava muita parte de treinamento, a gente tinha alegria de estar treinando. Não adianta você... É um grande batedor de falta, se você não treinar, de uma hora você não vai bater bem. Então a gente tinha isso, e treinava muito, tinha um verdadeiro amor à camisa. Eu não sou contra ninguém, que não funciona hoje assim, e o lado financeiro está falando mais alto, mas a gente era garoto, né? A gente tinha um objetivo de ser jogador de futebol. No Vasco era uma grande porta para um grande time, e chegar à seleção brasileira foi o que aconteceu. Ô, Giovani, você participou de 87, 88, né? Aquelas conquistas inesquecíveis, um timaço que o Vasco tinha. E sempre, né, contra o Urubu a gente sempre ganhava, né? Era uma facilidade, né? Não era facilidade. E o time deles não era mole, né? A gente Eles transformavam em fácil, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Se você olhasse o nível, não só do Flamengo e do Vasco, Botafogo, sempre tinha 1, 2 jogadores na seleção e 5 que tinham condições de ir. Então, quando você ia no Maracanã ver um jogo Vasco-Flamengo, ou Vasco-Botafogo, os grandes, tinha 3, 4 que já estavam na seleção, os outros tudo procurando uma vaga, né? Realmente a época que se revelava muitos jogadores. Você lembra da caneta que você deu no Zico?
Eu lembro das coisas que ele também fazia com a gente. Foi recurso, na hora sem recurso. Eu lembro que tinha uma história, até você está falando de caneta, nós fomos jogar uma vez contra o Corinthians, era a despedida do Sócrates, que ele ia para a Itália. E estava a imprensa toda em cima do Sócrates. E o Daniel Gonzalez era vivo e jogava com a gente. E tinha jogado no Corinthians. E eu, brincando com o Daniel Gonzalez, falei assim, ó, eu vou acabar com a festa do Sócrates hoje, eu vou dar 2 canetas nele. E foi interessante que nessa história toda, eu acabei indo para o Corinthians. Eu fiquei um dia no Corinthians, só não fiquei porque o Corinthians queria me contratar na época, com passe estipulado, e eu acabei indo e voltando com o seu calçado. Ele lembra disso. Eu fui no Corinthians, tirei foto e voltei. E nesse jogo realmente eu joguei muito bem. Aí perguntaram para o Sócrates quem podia substituir ele. Ele pontou que era... Aí como eu tinha uma discussão que eu tive no Vasco, eles me liberaram para ir, mas sem passe estipulado, entendeu? Então, isso era recurso de jogo, mas ninguém desrespeitava. Esses caras foram monstros sagrados. Zico... Eu costumo dizer que Zico e Roberto, assim que a gente viu grandes jogadores, além de ser craque no futebol, eles são mais craque como ser humano, né? Pessoas que não têm o que falar, né? Entendeu? Então isso é recurso. O respeito existia. Hoje, se você passar o pé por cima da bola, o cara bota o dedo na tua cara. Não existe isso. Eu acho que os jogadores têm que parar com isso, pô. É o recurso. Não pode dar uma caneta porque tá humilhando. Poxa, dá nele também, pô. Consegue, né? Não, lógico. Dá num cara também, dá lençol. Isso não existe, pô. Eu acho que os jogadores têm que se respeitar, mas é um recurso que tem que existir. A torcida gosta disso. Lógico. É um espetáculo, né? É o espetáculo. Senão Então, fica aquela coisa chata de sempre, né? Entendeu? Mas lembrar dessas coisas, a gente fica assim, lembrando, mas a gente fica falando assim, poxa, o cara falou do Zico, cara. O cara falou do Roberto, Mendonça no Botafogo. Tinha outras feras em outros times aí que a gente... Como é que era? Fora do gramado, tinha... era mais respeito ou tinha amizade? Como é que era? Totalmente, respeito total. Respeito total. Eu lembro que a gente jogava contra esses caras, e aí hoje não funciona assim, né? O cara fala assim, pô, o Vasco vai contratar o Zico ou o Adílio para vir pro Vasco. Eu jogava de 8 e quem jogava de 10, sabe o que a gente falava? Tem que trazer mesmo, o bom eu quero do meu lado, pô, não quero contra, entendeu? Hoje você vê que não parece que não pode um do mesmo nível do outro, tem essas coisas. Eu acho que isso aí não existe, tem que acabar com isso. Quanto melhor, num grupo é melhor, pô. Ah, vou trazer o Messi pro Vasco, que venha o Messi, que venha o Kaká, tem que jogar coisa boa a gente queria do nosso lado, não queria contra. Mesmo se a gente sentasse no banco, poxa, tô vendo o Zico jogar no Vasco, eu tô vendo o Adílio, o Andrade, que o Andrade até jogou no Vasco. Então a gente não pensava desse jeito, a gente pensava o seguinte, o cara é bom, vai jogar no meu lugar, que venha. É bom pra gente. O Zico até tentou, o Zico tentou jogar no Vasco, naquela festa do Roberto lá, botou a camisa e tal. Jogou. Mas não teve vaga, aqui não tem vaga não, aqui tem que ser homem para jogar aqui. Nesse clube tem que ser homem. Agora uma coisa que eu tava lembrando, você, possivelmente na minha cabeça lembrando assim, foi o cara que eu já vi que batia mais pênalti, assim, uma coisa impressionante. E você tinha uma característica muito interessante, que era pouco movimento, você ia reto para a bola e parecia que você mudava o pé 1 segundo antes de você bater na bola. E nunca o goleiro saía na foto, era sempre a bola para um lado e o goleiro para o outro. E você não era de bater muito forte também, né? Você botava com uma certa força, mas era sempre tranquilinha, a bola entrava tranquilinha no campo. Claro, eu só tô contando aqui, rapaz, tô com o meu ídolo é isso mesmo. Primeiro que eu vi grandes batedores de pênalti. Segundo que a gente tinha um professor que era batedor de pênalti, que era o Roberto, que batia com mais força. E a gente foi juntando tudo aquilo, juntando a habilidade do Roberto numa batida do pênalti, a gente foi fazendo tudo isso. Eu treinava muito pênalti. Teve uma época aí que a gente treinava bastante pênalti. Independente se tivesse decisão de pênalti ou não, a gente batia pênalti. Aí eu comecei a aprimorar aquilo, quer dizer, se tornava uma coisa normal no jogo. Eu lembro que em algumas rádios, que teve uma época que o campeonato decidia, o empate era 1 ponto e tinha os pênaltis, né? E eu lembro até um jogo contra o Corinthians, que a minha família ouvindo o jogo, a televisão não filmava tanto, mas passava, ouvindo o jogo, aí quando eu ia bater o pênalti, o narrador até do Rio de Janeiro, as pessoas falam assim, aí quando eu bati o pênalti, meu pai falava, pô, quando você vai bater o pênalti, faz, e o cara fala, não foi dessa vez, o cara já estava torcendo, pra mim perder o pênalti, entendeu? Então ele falava assim, pô, por que ele falou não foi dessa vez? Aí gol, aí gritava gol, bem, queria que perdesse, que teve uma época que eu realmente estava invicto nos pênaltis. Eu acho que eu só me lembro de um pênalti perdido, eu não sei se você tem esse número oficial. No Vasco, praticamente foi contra o Olaria, porque revolta no campo do Olaria daquela época. A Rua Bariri era terrível, né? Mas era um degrau, né? Degrau da Bariri. Foi, realmente o goleiro foi muito bem na bola e eu até bati bem, mas o goleiro foi melhor ainda, quer dizer, bati bem. Quando perde, bate mal, mas
O goleiro foi muito bem, ele pegou o Mas pênalti. você tava no crédito, Mas qual era o segredo, Giovanni? Você tinha algum segredo? Você tinha... O segredo é que eu conseguia ir reto para a bola, né? Você quando vai reto para a bola e... Não indica onde você vai bater, né? Eu podia bater de perna esquerda ou perna direita. Não é que eu chutava bem com as duas, mas o pênalti dava para bater. E ia reto para a bola e dava em cima, né? Hoje eu não sei se daria para fazer isso. Pode até ser, aprimorando daria, mas hoje tem treinador de goleiros, os goleiros estão mais espertos. A primeira, eu acho que vou dar até uma dica para quem assistir, que é uma audiência grande, para os batedores de pênalti. Antes de bater o pênalti, chega para o juiz e fala, ó, seu juiz, esse goleiro sai toda hora na frente. Repara ele, que aí eu quero ver. Aí ele já tem uma facilidade para bater. Porque eu estava um dia vendo os pênaltis em casa. Então, não, eu estava vendo uma vez em casa, o goleiro do São Paulo, o cara foi bater o pênalti, ele saiu na frente e o cara bateu o pênalti. Sabe o que eu fazia hoje se estivesse jogando? Ainda bem que eu não jogo. Eu ia chegar, ia a bola e parava e não batia. Olha lá, o goleiro saiu, não vou bater não, seu juiz. Aí você assustava, aí seria mais fácil, né? O Fluminense perdeu uma Libertadores por isso. O goleiro ia lá na frente, o cara foi e bateu. Parou, não vou bater não, seu juiz. O cara está adiantando. Então, mas hoje está mais difícil também. Graças a Deus não era você que estava batendo. Não, hoje está mais difícil. O goleiro se adiantou, né? Graças a Deus. Não, hoje os goleiros estão muito bem treinados. Hoje nós temos goleiros de alto nível aí, né? Hoje você pode dizer pegadores de pênalti. Pegadores de pênalti e goleiro de... Todos os clubes têm goleiro de alto nível aí, de seleção brasileira. A gente está com uma figura lendária aí para o nosso quadro, nosso querido Chico Anísio, grande garoto. Mandar, inclusive, grande abraço para o Bruno Mazeu também, meu parceiro, desde a época de colégio aí e tal. Segue aí com o grande Chico Anísio, meu garoto. Vai lá, rei! A volta do Roberto, aquele jogo contra o Corinthians, onde ele fez 5 gols, aquilo não pode sair da memória de Vascaíno. Estourando Timão, estourando com o Timão, então, maravilha. E valeu, Chico, valeu, abração. Chico, grande vascaíno, né? Giovanni, você te chamavam de fominha na época? Como é que era? Tu gostava de jogar com a bola no pé, né? Era um pouquinho, um pouquinho. A gente vai acostumando, né? Depois começava a soltar mais rápido a bola. Parecia que o delegado era o Giovanni, né? A bola era só minha, não dava pra ninguém, né? E o Germano, a gente conversando até com o Germano, ele falou que você chamava de goleirinho. Não, como é que é essa história? A história do Germano é um goleiro lá do Espírito Santo, capixaba, um grande caráter, né? Não só foi um grande goleiro, como é um grande homem, né? E eu tinha essa mania, porque eu sempre jogava tocando a bola para a pessoa e ao mesmo tempo dando a opção. Se ele tivesse apertado, devolvia a bola. Eu queria participar, eu tinha uma participação muito... Se você olhar jogando, eu participava muito. A bola estava quase sempre no meu pé, passava sempre pelo meu pé, porque é essa a função do meio armador. Então, eu tocava a bola e já estava perto. Se o cara não tocasse, eu brigava com ele, né? Não era nenhuma opção, era uma obrigação. Né? Toca ali, obrigação, estou aqui. Tipo, aí teve uma bola que ele foi bater um tiro de meta, eu estava perto, ele jogou lá do outro lado, né? E eu não gostava de goleiro bater tiro de meta para não arriscar, a gente sair jogando, né? Aí ele falou assim, eu vou passar ali, vou mandar comprar uma bola e te dar uma bola de presente. Eu falei tanta coisa pra ele, seu goleirinho, seu sim, falei um monte de coisa, né? Mas na hora, mas é na hora, dentro no campo mesmo. Mas acabou o jogo, você entra no vestiário, você olha para aquele gigante, você começa a rir, tá vendo? Quer dizer, as coisas ficavam dentro do campo, passou, continua a amizade. Quando o Romário vinha buscar a bola no meio, você fazia o quê? Não, porque a gente tinha uma mania, pô. A função minha é de trabalhar a jogada e deixar as pessoas para fazer o gol, né? Se eu não conseguisse, tinha que botar outro no meu lugar. A mesma coisa dele, era fazer gol, entendeu? A gente falava, não, fica lá. O próprio Dunga, quando jogou com a gente, aí teve uma época que um jogador, não vou citar o nome agora, que não tem que falar mesmo, não, mas que o Romário não jogava mais pro lado esquerdo, mas o Romário não está voltando para pegar o lateral. O Dunga levantou, não, eu faço a dele, ele tem que fazer gol lá na frente. Quer dizer, cada um tinha a sua função, né? Porque o Dunga sabia que se ele marcasse pra caramba, se ele fizesse a função dele, que fazia muito bem a do Romário, ele sabia que o bicho ia estar lá na frente, que era o Romário fazendo gol. Entendeu? Então, cada um tinha a sua função. E isso era importante. As pessoas se gostavam, as pessoas se completavam e se gostavam. Então, toda a vaidade pessoal só estava ali dentro do campo. Depois, acabou ali. Acabou de futebol mesmo. Né? O que acontece hoje, entendeu? Tinha uma coisa que era muito, muito boa no grupo. O grupo se gostava muito, tinha amizade, entendeu?
Eu lembro que tinha um jogador que fez história, que foi o Cocada, no último gol do Flamengo. Cocada ficava num banco, cara. Ficava num banco. Você imagina um cara num banco torcer pra caramba? O cara ficava no banco torcendo, levantava, batia a cabeça lá naquela cobertura do Maracanã, porque o cara torcia, o cara estava ali num banco, ele não queria saber, ele estava torcendo para o time ganhar e tal. Entendeu? Então, as pessoas, mesmo que não jogavam, estavam lutando para jogar, mas quando não jogava, estava junto, torcendo e tal. Isso é muito bom, muito bom. Eu posso dizer que Deus me abençoou até mais, cara. Eu joguei num grupo do Vasco que só tive grupo muito bom, família, entendeu? Né? Família, a gente se gostava e se respeitava muito, cara. Tinha um objetivo. Legal. Quando a gente chegava a ser titular, a gente queria jogar na seleção brasileira, então era só treinar para ir. O clube é um clube meio assim, familiar, né? Tem essa coisa da família. Eu sinto isso no São Januário, né? Os torcedores, tem essa coisa da família, né? Rapaz, tem muito isso. Perdeu muito, mas tá resgatando. Perdeu, mas você vê que tem... sim. É porque o futebol mudou muito. Nos últimos 3 anos mudou. Rapaz, eu tive um problema de enfermidade muito grave e... Vamos falar disso um pouquinho? Eu tive uma enfermidade muito grave, estou falando de família, isso. Pô, o Vasco, no ano que eu tive a enfermidade, o Vasco conseguimos levar o Vasco para fazer pré-temporada. Você tá 0 bala. 0 bala, porque você viu o grupo lá torcendo. Eu sou Vasco, poxa. Eu joguei aqui praticamente 12 anos. Esse clube está no meu coração, não tem como. Hoje, lá no Espírito Santo, onde vai, Giovani do Vasco, cara. Eu vou mudar meu nome, vou botar Giovani do Vasco, vou tirar o outro sobrenome lá, entendeu? Então as pessoas lembram disso. Então é uma família. Eu fico feliz de ter feito parte dessa família até hoje, também torcendo. Hoje o Roberto é presidente do Vasco, um amigo que a gente tem. Então, qual foi a importância da torcida do Vasco, esse carinho, nesse momento difícil que você passou? Graças a Deus você já está recuperado, já voltou a vir aos jogos e está sempre vivendo esse cotidiano vascaíno aí. Eu acho que o importante de tudo isso é ter uma fé em Deus muito grande também, esse carinho das pessoas. Porque quando eu tive o problema de enfermidade, eu fui para o hospital e naquele hospital ali eu não orei ao Senhor, não. Eu conversei com Deus. E tudo aquilo ali que eu falava com Deus, quando eu estava naquela cama, eu não sabia o que era o problema. Depois de um tempo foram saber o que era um câncer realmente, que veio para... Não era nem para viver, quanto mais andar. Estava movendo as pernas, eu não ia andar não, eu não ia nem viver, mas a misericórdia foi maior. Então, quando eu estava ali na cama do hospital, eu conversei com Deus. Eu não orei ao Senhor, falei com Deus. Deus, e aí? Não adiantou nada, né? Fui jogador de futebol. Fui político, ganhei dinheiro, também ganhei. Fui seleção brasileira, fui tudo. E agora? O que vai adiantar? Nada disso vai resolver. Mas a fé e a misericórdia foi grande. Por isso que eu estou aqui hoje dando essa entrevista para você, porque nada disso adiantou. Mas as coisas que fizeram parte da minha recuperação, Deus, que foi a fé, a minha família, que se fechou, se uniu mais pelo meu bem, e os amigos que eu tenho, essa família que também é o Vasco da Gama, que é o Roberto Dinamite. Muita oração também. Muita oração. A oração e a energia positiva. E a energia a torcida do Vasco. Entendeu? Então as pessoas, quando viram aquilo na televisão, as pessoas no fundo do coração torceu pela recuperação e na crença deles estavam ali pedindo pela minha recuperação. Eu estou de pé hoje, eu estou dando entrevista aqui, era para não estar aqui, né? Hoje estou vendo meu filho aí no Vasco, o Vasco maravilhoso, aí o Vasco crescendo. E vai crescer mais. Eu vou viver muito ainda para ver o Vasco com muitas voltas olímpicas ainda aqui em São Januário. Com certeza. Giovani, a gente estava falando, você tocou no seu filho de novo, né? Jogador aqui, está começando o Vasco. Hoje em dia a gente vê muita gente indo cedo para fora do Brasil. Como é que você vê isso? Para você, o jogador tem que continuar mais tempo no seu clube aqui, fazer uma raiz e depois buscar lá fora? Ou como é que você vai orientar o seu filho? Eu tive a oportunidade de botar meu filho lá fora, porque eu joguei lá fora. Eu joguei no Bolonha da Itália, eu joguei na Alemanha e no México. E muitos aqui não sabem, mas quando o Bolonha completou o centenário, eles me convidaram para ir lá em Bolonha. Eu tive na festa do centenário do Bolonha junto com o meu filho mais velho. E eles já tinham falado comigo para levar o meu filho que está aqui lá para a Itália. Eu tenho ainda essa possibilidade, mas eu acho que ele tem que ter um começo. Para ir lá para fora tem que ter um começo aqui, dá para jogar aqui. Eu acredito muito no meu filho que está aqui no Vasco. Ele tendo a oportunidade de jogar, de mostrar o valor dele, que tem valor, né? Porque é meu filho. Eu só trouxe porque realmente eu tenho 3, os 2 que vieram, só um que ficou. Se fosse assim, o outro também teria ficado, ele ficou porque tem qualidade.
Eu acredito que ele tem que ter um começo, uma base, porque às vezes vai lá fora muito novo e volta e às vezes nem joga mais futebol, como acontece com cada um. Então eu acho que ele tá no caminho certo. Aqui ele tem uma base, ele tem como aprender muita coisa. E eu acho que ele pode ser grande jogador no Vasco e depois sim pensar na Europa. Em qual categoria que ele tá? Ele tá no Júnior, tem 18 anos, tá no Júnior, joga de meio campo também. Daqui a pouquinho já vai estar... André, eu acredito que sim, Eu não sou um pai coruja, não cobro muito, porque tem que cobrar mesmo. Acho que o jogador, se ele jogou bem hoje, amanhã ele tem que jogar melhor. Se ele treinou bem hoje, amanhã ele tem que treinar muito mais, no outro dia melhor ainda. Então ele tem que estar... É o que hoje manda, né? Tem que treinar sempre bem, jogar sempre bem. Gostar de treinar. Gostar de treinar e gostar de jogar, né? Gostar de jogar. E ele tem qualidade. Acredito que ele tendo as oportunidades que eu acredito que ele vai ter agora, depois de ter passado um problema de contusão o ano passado, eu acredito que ele vai realmente mostrar o valor dele e vai ser, em breve, uma grande promessa do futebol brasileiro no Vasco da Gama. No Vasco da Gama, né? Deus quiser. Tomara. Vamos dar uma olhada agora no Por Dentro do Vasco, o que rolou no nosso maravilhoso clube essa semana. Segue aí, meu garoto! Você que é vascaíno de verdade, agora tem um jeito muito fácil de dar o seu apoio ao Gigante da Colina e ainda contar com muitas vantagens. Com o cartão de crédito Bradesco Vasco, você contribui com o seu time e ganha muitos benefícios, porque com ele você paga suas compras em até 40 dias, financia despesas no crédito rotativo, faz saques de emergência no Brasil e exterior, parcela suas compras e faturas em até 12 vezes. Concorre a R$10 mil toda semana com o seguro super protegido premiável Bradesco. E parte da anuidade do cartão é revertida para o seu time de coração. Você faz suas compras, ajuda o seu clube e ainda mostra para todo mundo que é um verdadeiro torcedor Cruz Maltino. Ser campeão é levar o amor pelo Vasco no peito e no bolso. Ligue agora mesmo para 0800 728 1003 e peça o seu cartão de crédito Bradesco Vasco. Voltando aqui com o nosso Vasco TV maravilhoso. Gustavão, joga uma das peças lá minha lá, sensacional. Pô, Giovanni, te mostrar aqui essa daqui, né? Original. Não posso te dar porque foi você que me deu na década de 80. Desse teu período aqui. Tá um pouquinho desgastada por causa do tempo. Você tá devolvendo ela uma agora. Gentil mulher que trabalhava na minha casa fez a gentileza de praticamente tacar fogo na camisa. Então, número ela 8. tá assim mastigada. Essa aí eu não vendo por dinheiro nenhum. Claro que não. Claro que não, mesmo sendo ídolo ele tendo me dado, fica corcunda, né? Dizem, quando você dá uma coisa e retira, a pessoa fica corcunda. Eu já tô dando torto sem ficar até hora. A gente falando desse teu maior momento, né, de 87, 88, teve aquela questão fatídica do nosso querido Lazzaroni, que não te levou para a Copa do Mundo. Isso chateia, primeiro que você estava voando e no maior momento da sua carreira, e queria que você desse umas palavrinhas rápidas assim, só do sentimento do Giovanni dessa não ida para a Copa do Mundo. Muito triste, eu poderia ter ficado na Itália, que eu estava jogando na Itália, nem assisti a Copa no Espírito Santo, vim embora e assisti a Copa. Nunca ninguém fez a pergunta a Lazzaroni. A minha fase era boa, não era ruim não. 87, 88, 89 estava uma fase boa. Eu acho que nunca ninguém fez a pergunta a Lazzaroni. Eu vou perguntar para ele, Lázaro, por que você me deixou fora aqui? Nós ganhamos alguns títulos aqui carioca e você acabou me deixando fora da Copa. Não, mas faz parte. Ele levou um grupo, naquela época ele achava que era melhor. Deus sabe todas as coisas, de repente poderia acontecer alguma coisa. Estou feliz porque eu joguei no grande clube e também joguei na Seleção Brasileira. Apesar de não ter jogado uma Copa do Mundo, eu tive muitas partidas pela Seleção Brasileira,
participei de grupos vencedores, não fui à Copa, mas faz parte do grupo. Vou perguntar, Lázaro, volto a te perguntar, por que eu não fui, Lázaro? Tá bom, Giovanni, obrigado, cara, pela presença. Pô, foi uma honra. Prazer todo meu. Demais aí, porra. Tá certo. Grande honra. As homenagens às camisas negras não param. Na manhã de ontem, as mãos dos vascaínos na mobilização Eu Abro Mão começaram a ser impressas nas paredes do estádio de São Januário. Tal ação remete ao grande fato histórico dos anos 20, quando o Vasco foi obrigado a se afastar do campeonato regional porque tinha negros, mulatos e humildes em seu elenco. Nos primeiros blocos das paredes foram impressos os nomes dos campeões de 1923 e do presidente do Vasco, Roberto Dinamite, que disse que esta homenagem mostra que a história do clube está sempre viva no coração dos vascaínos. As mãos dos cruz-maltinos que estão sendo estampadas nos muros da colina foram escolhidas através da campanha da Pênalti no Facebook. Além das mãos dos torcedores, serão estampadas mãos de ex-jogadores e de grandes personalidades vascaínas. Apesar de não conseguir a vitória dentro de São Januário, o Vasco buscou o gol de empate no fim, que deu ânimo a mais para os vascaínos. E para o goleiro Fernando Praz, a equipe está acostumada com decisões fora de casa e vai buscar a classificação na ressacada. Para ajudar o Vasco na busca por um lugar na final da Copa do Brasil, a Muralha da Colina comentou a importância da torcida vascaína, que deve lotar as arquibancadas do estádio do Avaí. Queria agradecer o pessoal do YouTube, Twitter, Facebook do Vasco, que tem comentado, tem sempre deixado lá o seu comentário, enfim, participando também com a gente do programa, né? Queria mandar uns beijos aqui, cara, agora você vai se surpreender. Queria mandar um beijo pra Volta ao Débora, mundo, né? Débora e pro Felipe, de Brisbane, na Austrália. Mandar pra Sandra Regina, diretamente da Dinamarca, com filho de 10 meses, incrível, molequinho aí já vindo, vascaíninho aí. Depois até a gente vai ver se consegue na produção alguma foto. Elaine Teles e Maurício Araújo, produtor musical maravilhoso. Fica aí o beijo. Vasco Internacional, hein? Ronaldo Arruda. Cara, eu tô demais, filho. Agora só beijo e abraço pra rapaziada aí. Valeu. Pessoal, valeu. Semana que vem estamos de volta. E o que você já fez pelo Vasco hoje? Vamos lá, compra a camisa. Valeu. Vamos pra cima. Hoje tem jogo importante. Meu irmão, é isso, é Vasco. Vamos botar os havaianos pra rebolar lá bonito. Vamos lá, minha gente. Ula, ula. Valeu.